Sejam todos muito bem-vindos ao canal IM7 Trading Esportivo. Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, um vídeo bem especial, porque eu vou pegar aí um conteúdo da minha consultoria. Para quem ainda não conhece, a minha consultoria aqui na UBLA, o meu curso completo aqui na UBLA, módulos iniciante, intermediário, avançado, conteúdos extras de formação, sessão comentadas na prática, Trading the Zone, a mentoria em relação a essas aulas aqui comentadas na prática. E essa parte aqui ela é fundamental, galera. Só para vocês terem uma noção da minha experiência pessoal. E assim, o quão a gente às vezes demora para evoluir mesmo a nossa mente e aceitar as coisas. Eu levei cinco, eu tenho 9 anos de trading. Os 5 primeiros anos de trading, eu tinha lido Trading the Zone uma vez de forma bem porca pelo Kindle, sem prestar muita atenção. Se eu não me engano, eu peguei um PDF para ler também no notebook, mas também não tinha terminado. E aí o que aconteceu? Eu acho que foi no ano passado, em janeiro, o meu objetivo era chegar nos 10K e me manter por lá. Eu queria e queria bastante. E para isso eu precisava trabalhar com um pouco mais de dinheiro. E para trabalhar com um pouco mais de dinheiro, a priori, que era a minha mentalidade inicial, eu precisava saber lidar melhor com as minhas emoções, lidar melhor com a situação. Então eu comecei a ouvir audiobooks durante o treino de musculação. Isso foi muito top, porque até agora eu já li para mais de 20 livros desde o ano passado. E é o mesmo entendimento de um livro que você lê, ouvir um livro e o Trading the Zone, eu eu ouvi ele de forma completa desde o ano passado, 3 vezes, junta com 2 leituras, então encaixa aí 5 vezes. E, cara, é um livro em que a gente tem que ler, tem que ouvir ele várias e várias vezes mesmo. É um livro muito top. Então, assim, se você. Eu quero aprender sozinho. Cara, primeiramente, leia ou ouça esse livro várias e várias e várias vezes, porque ele vai te formar a como ser um trader, a como ser um apostador, a como ter essa atitude de sucesso. Então, tão top é esse livro. E aí, o que foi que eu fiz? Eu traduzi ele, entre aspas, eu fui ouvindo de novo e fui colocando comentários meus adjuntos ao mercado de cavalos. Então, assim, é o suco do suco, é muito top. Eu peguei todos os capítulos aqui, eu vou disponibilizar de presente para a galera, ver como é que funciona um capítulo, que é o capítulo 4. É um capítulo um pouco mais de 20 minutos, né? Tem alguns capítulos aqui em que eles são um trabalho um pouquinho maior, para vocês terem uma ideia. Deixa eu clicar aqui no capítulo 4 para mostrar para vocês. Ó, o capítulo 1 tem 44 minutos, o 3. Então é para você ouvir enquanto está treinando, está fazendo algumas outras coisas. Tem capítulos aqui que com os comentários dura 1 hora. Então, assim, é um livro muito completo, é um trabalho muito completo. E estou muito feliz por isso. E é isso. Quem for chegando vai entendendo que tem muito conteúdo aqui, tem muito conteúdo de valor. E eu estou sempre fazendo conteúdos novos. O trading ele exige muito isso da gente, que a gente sempre vai evoluindo, sempre vai fazendo novos conteúdos e o valor de retorno é exatamente a cena da gente ganhar mais e estar mais satisfeito com aprender mais sobre o que a gente ama fazer. No caso é o trading, né? Então é isso. Vão para cima, fiquem com a leitura. Tamo junto, compartilhe, curta e quem quiser chegar aí no meu curso, vou deixar o link na descrição. Tamo junto. Espero que após a leitura dos 3 primeiros capítulos, não esteja pensando que já aprendeu como pensa um trader de sucesso. O que diferencia um trader de sucesso dos outros não é o que ele faz ou quando faz, mas como pensa sobre o que faz, como está pensando quando faz. Ter sucesso em alguns trades pode lhe fazer sentir que trading é fácil,
Lembre-se daqueles trades que lhe trouxeram um ótimo resultado. Como foi fácil tomar a decisão de comprar ou vender? É quase irresistível concluir, a partir dessa sensação, que fazer dinheiro como trader é fácil. Mas se é assim tão fácil, por que tão poucos conseguem dominar essa atividade? Como se explica a distância que existe entre o que sabe sobre o trading e os seus resultados com o trading? Pensar sobre trading. O trading pode ser uma atividade fácil e divertida, porém isso depende de uma atitude ganhadora. Porém, essa atitude mental não é uma ação. Assim como a felicidade, a boa disposição e a satisfação, ela é um estado mental. Podemos tentar ser consistentes sem ter as convicções e atitudes adequadas, mas será como tentar se divertir quando não está feliz. Até pode ser que de repente você veja ou ouça algo que lhe tire uma risada, mas essa mudança abrupta e breve de humor terá sido ocasionada por uma circunstância externa. Porém, você pode aumentar as chances de se divertir se tentar neutralizar as convicções e atitudes que o impedem de ser feliz. O sucesso consistente no trader funciona da mesma maneira. Não é o mercado que nos fará felizes. As pessoas felizes são assim, sem se esforçarem nesse sentido. Assim também, os traders consistentemente bem-sucedidos são assim naturalmente. Isso pode parecer abstrato, mas não se tenta ser consistente, porque justamente isso o fará neutralizar a sua intenção e o aproximará mais das possibilidades de perdas. Os melhores trades que já fez foram fáceis e não exigiram esforço. Você não precisou de esforço para que eles se tornassem fáceis. Não houve luta. Você estava no fluxo de oportunidades e todo o seu conhecimento sobre o mercado estava à sua disposição, fluindo naturalmente. Tentar fazer indica a existência de luta ou resistência. Os melhores traders não procuram, mas sim esperam as oportunidades que o mercado irá lhe oferecer num determinado momento. No capítulo 3, ilustrei como nossas mentes estão programadas para evitar a dor física e emocional. Se esperamos no trading que o mercado nos dê aquilo que queremos, então quando isso não acontecer, virá a frustração e a dor. Os nossos mecanismos mentais procuram nos proteger dessa dor, bloqueando informações que nos desagradam e subconscientemente selecionamos as informações que estão de acordo com o que esperamos. Assim, nossa mente tende a manter o nosso espírito tranquilo. Porém, esse mecanismo também nos exclui do fluxo de oportunidades e entramos no âmbito do podia ter, do devia ter, do teria e do se ao menos. Depois da oportunidade perdida, todas as informações antes bloqueadas se tornam claras de forma emocionalmente dolorosa. Para ser consistente, é preciso aprender a olhar o trade de uma forma em que não está vulnerável a esses processos mentais, conscientes e subconscientes de proteção emocional. A ameaça de dor gera medo, e o medo está na origem de 95% dos erros. Bom, alguns detalhes já desse início de capítulo 4 que fala sobre a consistência, que é um estado, e ela fala muito sobre essa questão da atitude ganhadora. A atitude ganhadora é o que eu já falei para vocês. É vocês estarem no mercado antes dos movimentos acontecerem. Ou seja, vocês colocarem o dinheiro antes do movimento acontecer. Ou vocês estarem estimando que o movimento ele poderá acontecer e por isso vocês estarão no mercado com um dinheiro que está no pé das possibilidades mentais de vocês. Ou seja, que atualmente se sente confortável com ele. Um dinheiro que tu definiu. Entendeu? Quando tu começa a tomar uma atitude de entrar no mercado antes do movimento acontecer, é quando tu começa a entrar num estado de maior consistência.
Entendeu? Parece que o trade ele fica muito mais fácil, porque tu definiu a tua mão. Entendeu? Tudo que tentar fazer como trader será uma luta. E esta irá parecer ser contra o mercado ou o mercado contra você. Na verdade, essa luta acontece dentro da sua mente. É você que está a lutar contra a sua própria resistência, conflitos e medos internos. E como encarar o trading sem ter medo? A resposta é: aprenda a aceitar o risco. Compreender verdadeiramente o risco. Além das questões sobre responsabilidades que já discutimos, não há nada mais elementar para o sucesso e também mais mal compreendido do que a ideia de aceitar o risco. Estar envolvido numa atividade estruturalmente arriscada não significa aceitar o risco. Aceitar o risco significa aceitar as consequências dos trades sem desconforto emocional ou medo. O medo irá agir sobre nossa percepção da informação. Essa parte ela é exatamente o que eu falei ainda agora. Ela é fundamental. É da gente aceitar os riscos das consequências que aquele trading, do que pode acontecer com aquele trading. E isso é muito difícil na cabeça de muitos, porque muitos eles só aceitam que o mercado ele vá pro local onde eles querem que vá. Entendeu? E aí eles não, tipo assim, não entendem que existem, depois que tu entra, existe o risco da odd subir e a odd descer. Entendeu? Então, assim, já é um risco em relação a uma consequência. Aí ela vai explicar aqui os outros fatores que envolvem o risco. E sobre o nosso comportamento, levando-nos justamente à experiência que tentamos evitar. Quando você se dispõe a aceitar uma oportunidade, não impõe limites ou cria expectativas ao comportamento do mercado. Apenas deixa que o mercado siga seu rumo sem que seu estado mental seja afetado. Dessa forma, a luta deixa de existir, e quando a luta interna acaba, tudo se torna fácil. Mas como aceitar o risco sem medo e se manter confiante e tranquilo quando se tem absoluta certeza que é possível estar errado, perder dinheiro, deixar passar uma oportunidade ou fazer um negócio menos vantajoso? O medo e o desconforto são completamente justificados e racionais. Porém, não é verdade que todos os traders percebem essas sensações da mesma forma. Assim, como nem todos têm as mesmas convicções e atitudes, também não compartilhamos da mesma sensibilidade emocional. Trabalhei certa vez com um trader que sentia pavor de cobras. Ele não tinha lembrança de nenhum momento de sua vida onde esse medo estivesse ausente. Um dia, ele foi jantar com a família na casa de um amigo. O que ele não sabia era que o filho do amigo criava uma cobra como animal de estimação. A certa altura da noite, o menino trouxe o animal para todos verem. E o meu cliente correu para o outro canto da sala. No entanto, sua filhinha de 3 anos não demonstrou o menor sinal de medo e ficou fascinada pelo animal. Quando ele me contou essa história, disse que estava chocado, não só pela presença da cobra, mas pela reação da sua filha. Expliquei-lhe que seu medo era tão grande e a relação com a filha tão profunda que para ele parecia impossível a menina não compartilhar do mesmo sentimento que ele. Mas como ela haveria de demonstrar medo por um animal que nunca viu, a menos que tivesse sido ensinada a ter esse medo? Tal como esse meu cliente, a maioria dos traders consideram que os melhores traders também têm os mesmos medos que eles próprios. Eles consideram que os melhores traders neutralizaram de alguma maneira os seus medos por meio de coragem, nervos de aço e autocontrole. Embora isso possa parecer fazer sentido, não é assim que funciona no mundo do trading. Precisar de coragem, nervos de aço
iria indicar um conflito interno, uma luta, e assim afastaria esse trader do fluxo e, por consequência, de seus resultados. Quando o risco é realmente aceito, não há o que temer, portanto, não é preciso coragem. Se não estivermos em estresse, para que precisamos de nervos de aço? Ao fazer essas considerações, lembre-se de uma coisa: muito poucas pessoas que entram no trading começam com as convicções e atitudes adequadas sobre responsabilidade e risco. A grande maioria passa pelo ciclo que descrevi do trader iniciante. Começam despreocupados, depois tornam-se assustados e os medos vão reduzindo continuamente o seu potencial. Os poucos que quebram esse ciclo e conhecem o sucesso são os que aprendem a aceitar a responsabilidade e o risco. Esses dias eu falei aí com um aluno em que um possível aluno, um novo aluno, em que ele veio aí a me falar que queria aprender o trading, que não sabia daí por onde começar, quem seguir, que já tinha comprado um curso, e o curso era cheio de promessas e acabou que ele viu que no final o rapaz era um tanto quanto picareta, que ele não aprendeu nada, é, e ficou meio mal, e aí não sabe se vai mais pro lado do lei, não sabe se vai mais pro lado do back, e esse exemplo que ela acaba de falar, ele é muito claro, né? Muita gente começa no mercado buscando lei porque acha que é mais fácil e tem uma percepção errada aí do que é EV, porque a pessoa realmente ela não sabe, entendeu? Então ela vai mediante ao que ela acha, às vezes mediante a uma promessa, e assim, não estou defendendo o lado do lei, não estou defendendo o lado do back, mas é lógico que a gente precisa ter uma percepção do capital que a gente vai expor, que é justamente o que ela está falando, o risco-retorno, em relação às operações que a gente vai fazer e ver quando aquilo ali pode dar errado. O último capítulo desse livro, ele fala muito sobre isso. Ele fala que você precisa ter uma amostragem, pensar numa amostragem que, no pior dos cenários, nos 20 traders que você for fazer, se eles derem errado, o quanto que vai sobrar de banca, o quanto é que vai te custar para a parada, tá ligado? Então, assim, tem muita gente que não tem essa percepção e às vezes vai para uns lados do mercado e se mete em buracos do mercado em que se machuca, entendeu? Se machuca e quando tu te machuca, por exemplo, em um lay, cara, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Não é só para o iniciante, mas principalmente para o iniciante, porque muitas das vezes você vai acertar várias operações, mas quando uma der errado, pode te desencadear aí um head para várias, e aí você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder energia, você vai perder confiança. Então, assim, é preciso a gente entender direito o que cada cenário e o que cada risco do mercado nos proporciona e saber o que é melhor para nós. Na maioria das vezes, essa quebra de ciclo rumo ao sucesso não é percebida pelo trader. É por isso que muitos poucos traders de topo conseguem explicar o que os ajudou a chegarem lá, se não por meio de axiomas, como reduza suas perdas, vá com o fluxo. O importante é que saiba que é sim possível pensar da mesma maneira que os profissionais e exercer o trading sem medo, embora sua experiência pessoal tente me contradizer. Alinhar o ambiente mental. Grande parte do que escrevi até o momento teve o objetivo de lhe preparar para o trabalho que começa agora. Alinhar o seu ambiente mental de forma a aceitar o risco e funcionar como um trader profissional. Você aprenderá com essa estratégia de pensamento
como criar uma nova relação com o mercado, dissociando o trading do erro. Quando não houver mais ameaça da dor emocional, o medo desaparecerá, bem como os erros resultados por ele. Será preciso empenho para chegar a este nível, mas ao final se surpreenderá com a simplicidade das soluções e verá que não foi tão difícil quanto parecia. O estado mental ou perspectiva se parece com um código de programa de software. Pode ter milhões de linhas, mas se um único caractere estiver fora do lugar correto, isso pode arruinar o desempenho de todo o sistema. A solução é simples, corrigir um caractere. Mas descobrir onde ele está exigirá perícia. No caso da mentalidade de trading ideal, parta do pressuposto que todos nós começamos com um código de software defeituoso. Basta um clique, um passo, e repentinamente ocorrerá o que eu chamo de momento ou o momento em que se faz luz. Todos nós já tivemos essa experiência algum dia. É como se o mundo tivesse mudado de repente. Nessa hora, podemos dizer, é tão simples, como é que eu não vi antes? Por vezes, sentimos que essa nova característica sempre fez parte de nós, só estava escondida. Depois, não acreditamos como conseguimos viver até então sem ela. Resumindo, você pode até ter consciência do que lhe falta para alcançar o sucesso consistente como trader, mas só isso não basta. Consciência não é necessariamente o mesmo que convicção. Vejamos o exemplo de meu cliente que tem medo de cobras. Ele pode estudar tudo a respeito e conseguir identificar quais das cobras não são perigosas. Mas será que esse conhecimento fará seu medo desaparecer? Não podemos partir desse pressuposto. Em seu ambiente mental, poderão coexistir lado a lado a sua consciência sobre as cobras venenosas e o seu medo de qualquer cobra. Isso significa que ele está condenado a ter pavor de cobras pelo resto da vida? Só se quiser. É uma questão de vontade. Muitos escolhem conviver com medos irracionais por não quererem ter o trabalho de ultrapassá-los. Nesse exemplo dado, a contradição é óbvia. No entanto, muitos conflitos que envolvem a responsabilidade e o risco não são tão óbvias. Mas as convicções contraditórias não são o único problema. Como estou disposto a correr riscos que os traders consideram fazer parte de seu nível funcional, quando, na verdade, a forma como vem o mercado parece indicar que estão fazendo tudo para evitar o risco? As convicções contraditórias e a consciência não funcional representam o código e o software defeituoso. Um código que dá à atividade de trading uma qualidade misteriosa, primeiro desafiadora e divertida e depois desesperadora. Quando estava na universidade, no final da década de 1960, um dos meus filmes preferidos era O Presidiário, com Paul Newman. Neste filme, o personagem, Luke, era um presidiário que havia fugido da cadeia por 2 vezes. O diretor da prisão e os guardas empenharam-se em não se deixarem enganar por uma 3ª vez. E durante todo o tempo faziam Luke trabalhar sem parar. E quando o batiam, perguntavam: já está no seu perfeito juízo, Luke? E após muita tortura, ele acabou por dizer que sim. Mas tentou fugir mais uma vez e foi morto pelos guardas. Assim como Luke, muitos traders estão tentando, conscientemente ou não, fazer as coisas do seu jeito, batendo no mercado. Como resultado, são assassinados financeiramente e emocionalmente. Existem formas mais fáceis de obter o que se quer do mercado, mas primeiro é preciso querer estar no seu perfeito juízo. Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 5. Finalizando aqui o capítulo 4, um capítulo em que ele começa a falar bastante.
e começa a entrar nessa zona mental de mostrar aí a questão de como é que você começa a mudar o seu pensamento face ao medo e a instintividade, a cabeça dura, entendeu? E eu vejo muito que a melhor forma de fazer isso é simplesmente definindo o risco e tendo uma convicção. Acho que quando a pessoa define o risco dela, ela consegue estar sempre muito próximo dele e aí ela consegue ter mais convicção. Deixa eu terminar de explicar por aqui, porque foi uma regravação. Acabou que eu excluí o capítulo 4 e deixei só aqui na UBLA já. E, enfim, é um capítulo que ele fala muito sobre como é que você, qual que é a ideia, qual que é o fundamento principal para você estar dentro do mercado, para você estar antes da operação se ajustar. É definir o risco e colocar esse risco. E assim, é algo que não é difícil. A gente tem que pensar sempre uma, duas stages e deixar o negócio andar, entendeu? Tem muita gente que não consegue entender, não consegue definir, e aí vai vendo o trem passar, vai vendo os movimentos acontecerem, espera muito, e aí é influenciado pelo movimento do mercado, e aí quando chega no final, o cara já quer apostar nas odds mais baixas possíveis, quando o EV muitas das vezes já está para o lado do leito, né? Eu já vi vários casos, já vi pessoas desistindo do trader por causa disso. Quem nunca fez isso, né? De tu ficar esperando, querendo certeza, e sem definir o risco. E é totalmente diferente. O trading, ele é exatamente você viver aquele movimento. E para você viver aquele movimento de forma sincera, de forma honesta, de forma justa consigo mesmo, você tem que colocar o dinheiro que você pode colocar. Não interessa quanto é. O que interessa é você colocar o dinheiro em que, se no cenário de 20 traders der errado, você não vai se machucar, você não vai quebrar sua banca, você não vai quebrar o capital da sua vida. E é assim que o jogo funciona, né? Capítulo 4 é esse. Eu busquei pegar um capítulo aí menor possível, mas tem muitos capítulos aí bem grandes, como eu mostrei. E é isso, é um trabalho muito bom, é um trabalho muito completo. Quem for para chegar, chega e fique sempre bem-vindo. Que o meu objetivo, um dos propósitos que eu tenho na vida é ensinar o próximo é, a viver do trading e mostrar o quão maravilhoso é se você fizer com responsabilidade, sinceridade consigo mesmo. Então é isso, galera. Quem gostou, curta, compartilha esse vídeo e leia o Trading the Zone. Se você não quer é, pagar esse curso, cara, se você quer fazer por si próprio, leia o Trading the Zone, porque primeiramente, ele é base. Antes de aprender sobre trading em cavalo, você tem que aprender tudo sobre o trading the zone, porque ele te mostra como ser um bom apostador. E é isso, tamo junto.